Boa noite, João. Está me ouvindo? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Ok, vamos aguardar o quórum qualificado, viu? Tá ok. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite. Aguardando aqui o quórum qualificado, ok? Sem problemas. Boa noite, Erotildes. Boa noite, Josilene. João Mateus. Daqui a 3 minutos começamos, viu? Só aguardando aí chegar o quórum qualificado. Daqui a 1 minuto começamos. Boa noite, Jéssica. Gente, vocês receberam algum comunicado da coordenação sobre a data da nossa prova? Sim, professor, já tem calendário. Qual foi a data que chegou para vocês, Lucas? Deixa eu abrir aqui, viu? Eu disse assim, ó. Salvo engano, professor, tá pro dia 6. É numa quarta-feira. Dia 6? Isso. Isso, é dia 6 mesmo. Dia 6. 2024. Seria dia 8, né? Vocês têm alguma Não, ainda. prova? Vocês têm alguma prova no dia 15, não? Só um minuto. Não, temos dia Não, 14.
Pelo calendário acaba no dia 14. Certo. No dia 15 vocês não têm nenhuma prova não, né? Não. Então, gente, é o seguinte, vou lançar uma proposta para vocês aí. Temos 16 aqui, ver se vocês concordam. Se não concordar, não tem problema não. A nossa prova está agendada, como o Lucas aí me falou, eu não recebi o calendário da FACAR. Eu pedi a eles, ele não passou. Essa data aí, por isso que eu perguntei, eu não tenho ainda. Não chegou até mim. Então, pelo que o Lucas falou aí, a prova está marcada para o dia 6, não é isso? 6 de maio, Isso. não é isso? Então, sendo 6 de maio, é semana que vem já, praticamente, né? Não, na outra semana. Eu tô Na segunda semana de maio. Ou de maio, segunda semana de maio. Semana. Sem ser essa próxima. Ah, sim, não, semana que vem. Mas dia 1º, é porque dia 1º nós não temos aula dia quarta-feira. Então, sexta-feira que vem a nossa... sexta-feira que vem é feriado, e nós não teríamos aula. Né? Eu estou estranhando que a prova está no dia 6. O que é que eu acho que ele se passou, né? Porque fisicamente eu já tinha comunicado a ele que as nossas aulas estavam acontecendo na quarta-feira, só que o sistema só autorizou a sexta. Qual é a proposta que eu quero lançar para vocês? Para não ter problema depois com o sistema, eu não quero ter problema em relação a isso. Ver se vocês concordam, de ao invés da gente fazer a prova no dia 6, de fazer no dia 15, porque aí no dia 6, né, no dia 8, né, que dia 1º é feriado, no dia 8 eu faria uma aula de revisão geral e no dia 15 seria a nossa prova, né, que pelo sistema aí só está liberando as aulas às sextas-feiras, como originalmente estava, entendeu? Então, é essa proposta que eu quero lançar para vocês. Como vocês aí sinalizaram. Oi. Quarta-feira que passou agora, teve aula? Não teve não, porque nossas aulas é só às sextas. Vocês têm prova no dia 8, né? Não, eu acho que não. É dia 4. Josilene está dizendo aqui que você... Sim. Tem 8 também? Josilene botou aqui dia 8, vocês têm prova de penal. Temos, professor, temos aula em 7, 14, 8, 5, 4, 6. Os dias teremos aulas. Mas no dia 8, vocês têm a prova no primeiro horário ou no segundo horário? Boa pergunta. Acredito que seja no primeiro horário, porque... no primeiro horário, nossa aula é no segundo, Isso. então não teria problema ter aula, não. No sexta-feira, segundo horário, vocês não vão fazer prova no sábado. Bom, para mim tá tranquilo, não tem problema nenhum. Pode ser. Para mim também. Não ia atrapalhar, a prova de vocês é no primeiro horário. Então, no dia 8 daria uma aula de revisão geral e a nossa prova no dia 15. Entendeu? Assim, é uma proposta que eu estou lançando para vocês. Quem concorda, dá um ok aí, para eu fazer uma contagem. Professor. Oi, Lucas. É Hildon. Oi, Hildon, estou ouvindo. O senhor vai passar algum... primeira pergunta. O exercício que o senhor passou a semana passada é para entregar hoje, como é? Se porventura você... Eu não lembro o prazo que eu coloquei. Se porventura, minha gente, isso aí estendendo a Hildon, mas a todos os demais. Se porventura você não conseguir entregar no prazo, só não deixe de entregar. Ok? E o sistema vai dizer que foi entregue fora do prazo, mas não deixe... Eu estou colocando agora aqui, no Google Sala de Aula, o PDF com o conteúdo de hoje, okay? Com o tema da aula de hoje. Ok? Em relação à nossa prova, ela será objetiva, né? De 0 a 7, prova verdadeiro e falso, né? E de 0 a 3 vai ser aí as atividades que vocês
vocês estão fazendo, ok? Professor, referente à sua primeira atividade do artigo 1º, como é que vai ficar para a gente enviar por aqui? Aí vocês mandam lá, eu vou gerar como se fosse uma atividade, entendeu? Eu vou gerar Eu como já mandei. atividade. Eu mandei Não, mas aí para eu ter controle, no- quem já mandou não tem problema, aí é só mandar por lá. Eu vou gerar como se fosse uma nova pergunta, uma nova atividade com a data, na mesma data da prova, entendeu? Para Beleza. entregar lá na data da prova. Eu só vou fazer Então, essa... ela pode ser digitada, né? Já que Pode sim, digitada, sim, pode sim. Excelente observação. Agora pode ser digitada, não tem problema nenhum. lembrando que eu defendo a tese que digitado é manuscrito, já que a gente utiliza as mãos. Boa argumentação. Bela teoria, Lucas. Qual é o artigo? É uma teoria. Gente, eu botei lá o PDF, viu, lá no grupo para vocês, no Google Sala de Aula. Vamos iniciar aqui o tema de hoje. Vou compartilhar aqui o material para a gente iniciar. Então, gente, olha, eu lancei essa proposta. Eu vou pedir aí que... Quem é o líder da turma é Cristiane, né? Então, gente, fizemos aqui a votação rapidamente, né? Isso, Jéssica, exatamente. Jéssica resumiu aqui a proposta. Cola aqui no grupo para ter a votação e me passarem. Boa, Renata. Me passarem feedback. O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Votem entre vocês e reforcem lá com a coordenação, entendeu? Porque eu pedi autorização, né, ao coordenador para fazer isso. Mas eu dependo do feedback dele, né? Eu sigo ordens. Ok, minha gente? Ok, professor. Tranquilo, então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Estão vendo aqui o PDF que eu compartilhei aqui com vocês? Tô vendo. Estão vendo, né? Então, vamos iniciar aqui. Isso, Jéssica. Ok? Foi feita a proposta, né? A decisão é de vocês. Se para mim é indiferente fazer no dia 6 ou no dia 15. Ok? Tranquilo? Então, eu fico no aguardo aí. Não sei se Cristiane está aqui, não a vi por aqui. Alguém, por favor, passe lá no grupo. E se não for a Cristiane, alguém, por favor, repasse para mim depois o feedback aí da turma. Se vocês vão querer realmente fazer no dia 6 ou vão querer fazer no dia 15. Ok? O que vocês decidirem está decidido. Tranquilo? Estão todos me ouvindo? Dá um ok aí, por favor, no bate-papo para eu ver. Estamos ouvindo. Professor, Oi, quem falou? Fala quem é, minha gente, para não pensar que como estou tem um ouvindo vozes. grupo... É Jéssica. Oi, Jéssica. Jéssica. Tem o nosso Oi. grupo da turma, é verdade, é verdade. Eu vou lançar lá, bem Como tem o lembrado. grupo, cada um coloca lá. Isso, eu vou lançar um áudio lá e não sei se já botaram aqui. Bem lembrado, Jéssica. Obrigado. Obrigado. Eu tinha esquecido que tem um grupo lá. Gente, assim que terminar a aula, eu lanço o áudio lá e peço para cada um se manifestar e abrir a votação. Gente, vamos lá, vamos iniciar. Então, qual vai ser o assunto da prova, né? Antes que alguém me pergunte, que é normal as turmas questionarem isso. O assunto da nossa prova, ele vai, como eu já tinha dito, do artigo 1º ao artigo 74, porque nós estamos tratando aqui da fase né, processual da recuperação judicial. Nós já falamos nas aulas anteriores da postulação, do processamento, e hoje nós vamos falar da fase executória, né? Aqui eu coloquei umas perguntas-chave, né, que vocês precisam saber. Algumas delas nós já falamos, já mencionamos. Então, o plano de recuperação, quem elabora é o devedor, ou seja, ele vai dizer como pode pagar. Oi, quem está falando? Desculpe interromper, é Danilo. Oi, Danilo, pois não? Repita aí, por favor, a NP1 vai do artigo 1º até o qual? Ao 54? 70. Artigo 1º ao 74.
ok? professor, Oi, Lucas. é Hildon. Oi, Hilton. Está vendo? Estou ouvindo vozes É, aqui só de nome. o senhor falou de 1º a 74. Agora, teve uns, nas aulas do senhor, o senhor foi grifando alguns arquivos. Então, são Sim, esses arquivos que foram grifados ou sim, realmente, exatamente, literalmente, Hilton. do 1º ao 74? Então, Todos. excelente pergunta, Hilton. Olha, eu falo o assunto do artigo 1º a 74, mas não são todos seguidos, todos os parágrafos, inciso não, ok? Ah, Inclusive, antes da prova, né, esse final de semana eu vou elaborar as provas, mas antes da data da nossa prova, normalmente 5 dias antes, né, às vezes com maior antecedência, eu mando um e-mail, né, e vou mandar lá no Google Sala de Aula um estudo dirigido, dizendo aí quais os artigos que vocês devem olhar. Mas Ótimo. vai ser aqueles artigos que nós falamos, ok? isso. Artigos e parágrafos, eu não Isso. vou O mencionar senhor nenhum artigo, falou, nenhum parágrafo que eu não tenha comentado. pronto, o senhor falou arquivo, parágrafo e inciso. Isso. Então, será os artigos e os parágrafos, né, dentro dos artigos, né, o caput e os incisos que eu mencionei, porque tem Isso. parágrafos que tem vários incisos, então, será os dispositivos. Na mensagem que eu vou mandar para vocês, eu vou discriminar direitinho, ok? O material que eu vou mandar para vocês. Gente, como a internet está aqui meio lenta, como eu mandei para vocês já o PDF com as perguntas, já com o estudo dirigido, hoje no PDF que eu mandei para vocês, travou aqui, filho de uma égua. Eu já mandei aqui alguns artigos, estou xingando aqui o computador. Vocês abram aí, acompanhem, eu vou orientar, mas aí vocês acompanham aí no PDF que eu já disponibilizei, porque eu não estou enxergando, não estava enxergando aqui, estava muito lento. Pronto, estão todos me vendo aí, né? Ok, minha gente, olha. Estamos Então, sim. hoje nós vamos falar da fase da execução do plano de recuperação, né? Como no finalzinho da aula passada nós falamos, não confundam o processo executório lá do processo civil com a execução do plano de recuperação. Lá no processo executório do processo civil, ali nós temos uma execução compulsória, né, da dívida. Né? Normalmente, o executado, né, o devedor, ele tem, salvo engano, 3 dias para apresentar bens à penhora. Na execução do plano de recuperação, não. Né? O plano de recuperação é o próprio devedor que elabora o plano de recuperação, e aí, na fase executória, ele vai cumprir aquilo que ele mesmo elaborou. Ok? Então, cuidado aí para não confundir. Ok, professor, e o que é que eu preciso saber sobre o plano de recuperação? Primeiro, você precisa saber o tempo, né? Eu já falei isso aqui por várias vezes, que o devedor ele tem 60 dias, né, para cumprir, para entregar esse plano de recuperação. Né? E onde é que está isso, professor? Está lá no artigo 53. E aí, aproveitando, lá no artigo 53, nós temos também umas orientações, né, de como ele vai elaborar esse plano. Porque o devedor, o empresário, né, ele não vai ter necessariamente um conhecimento técnico para saber como é que vai fazer esse plano. E aí cabe a nós, advogados, né, e principalmente considerando que a recuperação judicial, essa ação, é uma ação muito técnica, de dar orientação. E os requisitos, né, a receita do bolo, do que é que ele deve fazer, o que é que deve ter no seu plano, vai constar no artigo 53. E aí eu vou pedir a alguém que esteja com a lei aí, que leia, por favor, o artigo 53, o caput e os incisos, né? São 3 incisos, por gentileza. Alguém, por favor, algum voluntário, 50, leia. 53, né? O artigo 53 com o caput e os incisos, os 3 incisos. Estou ouvindo. Minutinhos. Ok, Hildo, obrigado.
53. Está ouvindo? Isso, estou ouvindo. Do plano da recuperação judicial, artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução com falência, e deverá conter: inciso 1, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme artigo 50 desta lei, e seu resumo. Inciso 2, demonstração de sua viabilidade econômica. Inciso 3, laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando prazo para manifestação de eventuais objeções observadas no artigo 55 desta lei. Ok, obrigado, Hildon. Gente, Valeu. olha, repare, muito embora o devedor ele tenha a liberdade, é ele que apresenta o plano de recuperação, é ele que diz como pode pagar, o legislador aqui quis dar um recado para esse empresário, para esse devedor. Ele quis dizer o seguinte: olha, aqui o caso é sério. Você não pode fazer essa recuperação judicial de qualquer forma. Então, você tem que seguir alguns requisitos, né? Perceba que no inciso 1 ele deixa bem claro lá: discriminação pormenorizada. Ele nem precisaria, ele foi até redundante aí, né? Se você vai discriminar alguma coisa, você vai detalhar, né? Então, ele tem que demonstrar como é que ele vai pagar os seus credores, como é que ele vai erguer a empresa. Então, aqui ele foi redundante porque ele diz: discriminação é detalhar, detalhar de forma detalhada, né? Quando ele coloca demonstração pormenorizada. Nos mínimos detalhes, ele vai ter que demonstrar os meios, né? Por exemplo, lá, em relação à Norton, no plano de recuperação, certamente o advogado lá, né? Ele demonstrou, né? O devedor, através do seu advogado, né? Que perceba que o caput do artigo 53 diz que o plano de recuperação deverá ser apresentado pelo devedor em juízo. Só que, se é em juízo, ele vai agir por meio do seu advogado. Está me ouvindo? Melhorou, Hildo? Está travando aqui o áudio, né? Travou o senhor aí. Não, travou o áudio e o vídeo também. Pronto, mas está me ouvindo agora? Agora tá perfeito. Que a internet está uma beleza nesses dias. E olha que eu botei aqui cabo de rede, né? Mas, enfim. Então, recapitulando aqui, né? Porque a internet travou, o que eu estava dizendo? Que o caput do artigo 53 diz que o devedor é ele quem vai apresentar o plano de recuperação. E ele vai apresentar esse plano de recuperação em juízo. Se é em juízo, ele vai apresentar por meio de seu advogado. E aí, o legislador, no inciso 1, ele diz: olha, esse plano ele vai ter que ser discriminado de forma pormenorizada, ou seja, detalhar o detalhe. Porque, por exemplo, lá no plano, eventualmente, lá no plano de recuperação da Norton, certamente o advogado demonstrou lá que um dos meios que ele ia promover a recuperação seria a fusão com uma outra empresa. É um dos meios, né, de execução, né, de tornar viável a recuperação judicial. Ele pode demonstrar que vai vender imóveis, que vai reduzir os salários, enfim. Então, ele vai demonstrar. Mas não basta isso, né? Perceba que não satisfeito, o legislador, talvez até com medo que o devedor desse uma de doido, que não entendesse que ele tinha que demonstrar boa-fé, que a empresa realmente era viável, ele reforçou, não havia necessidade, a meu julgo, ele reforçou o que ele já tinha dito no inciso 1. Ele coloca demonstração de sua viabilidade econômica. Lógico, se você vai detalhar de forma pormenorizada, você já está demonstrando a viabilidade econômica. Né? Aqui ele reforçou. E, não satisfeito, ele ainda colocou no inciso 3, laudo econômico financeiro e avaliação dos bens e ativos do devedor subscrito profissional. Aí eu pergunto para vocês,
O porquê da necessidade aí desse laudo econômico financeiro? Qual foi o objetivo aí do legislador? Alguém? Ver a movimentação financeira da empresa, né? Concordo. Alguém complementa o relator? Bom, professor, nessa situação aí, ele dá transparência, né? Até porque, assim, evita até fraudes, porque essa questão de desviar bens e jogar em próprio nome, dependendo do modelo da empresa, né? Que não vai ser atingido, enfim. Excelente observação aí de Rildo e Lucas. Exatamente isso, minha gente, para evitar fraudes, né? Porque imagine, até então, né, como na recuperação judicial, o devedor ele tem muita liberdade. Então vamos imaginar que ele diga que na empresa dele, ele tem uma frota de 15 carros e desses 15 carros são 15 ladas, né? Os mais novos talvez não lembrem, que é um carro que veio aqui para o Brasil importado na era Cola, um carro russo, né? E suponhamos que ele diga que não deu certo aqui no Brasil, né? Eu já dei volta, Não sabia nem dei que uma isso era volta. carro. Pois é, né, Lucas? Eu dei uma voltinha, eu peguei um táxi de lotação com um Lada confortabilíssimo, 7 pessoas dentro de um Lada. Maravilha, experiência de vida. Então vamos supor lá que ele diga que tem a frota de veículos, ele tenha 15 Ladas, 15 carros Ladas, modelo Lada, e que cada um, segundo ele, no plano de recuperação, vale 20 mil reais. Então, não basta ele dizer, apresentar valores, ele tem que comprovar a viabilidade, né? Por isso que é necessário um laudo econômico financeiro, que ele vai provar a boa-fé e a viabilidade, ou seja, lembrem de um ponto que eu falei em algumas aulas passadas. É, a, a recuperação judicial ela só é viável para a empresa que tem salvação. Né? Do contrário, se ela não tiver nenhuma possibilidade de salvação, o juiz vai decretar a falência. Ok? Então, fiquem muito atentos a esse ponto. Tranquilo até aí, minha gente? Perfeito. Ok. Além desse preenchimento, logo depois de apresentado o plano de recuperação judicial, deverá haver a publicação do edital, que está lá no artigo 53, parágrafo único, né? Como o Rildo leu para nós. Temos lá, o juiz ordenará a publicação do edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando prazo para manifestação de eventuais objeções. Qual foi a intenção, minha gente, do legislador aí nesse parágrafo único do 53? O que vocês acham? Ele deixa transparente realmente o prazo, né? Onde ele está comunicando o início, né, do recebimento e um prazo para as possíveis alegações de controvérsia, né? Perfeito, Rivo. Todo mundo acompanha aí o relator? Então, gente, complementando aí o que o Rildo colocou, é exatamente isso, da transparência. Na verdade, por ser uma ação muito técnica, a recuperação judicial, muitas vezes aí, talvez até o juiz não goste disso, né? O juiz vai funcionar como um regente, né? Porque tem umas exigências muito claras, né, de condutas que o juiz deve adotar. Ele tem muita pouca discricionariedade aí na ação de recuperação judicial. Então, aqui ele vai publicar, né? Ele recebeu o plano de recuperação judicial, ele vai publicar. E essa publicação é uma sinalização para os credores, né? Olha, foi entregue aqui um plano de recuperação judicial, né? Inclusive para aqueles credores que não foram habilitados, né? Por exemplo, foi publicado o edital e de repente Lucas verifica que o nome dele ele é credor e o nome dele não consta. E aí, de acordo com o artigo 7º, salvo engano, parágrafo, vamos ver aqui, parágrafo 1º, isso mesmo, vai ser aberto, depois dessa publicação desse edital, 15 dias para
para que os credores se habilitem. Agora, cuidado, que prazo de habilitação é uma coisa, prazo para manifestar a objeção é outra. E o prazo de manifestação de objeção vocês vão encontrar lá no artigo 55 caput, que eu vou pedir aí para quem puder, um voluntário, ler artigo 55 caput. Logicamente, só corroborando aí com o Hildon falou há pouco, o artigo 55 tem o caput e tem o parágrafo. Então, para o objeto de prova, eu só vou cobrar o caput, se eu estou falando só o caput, ok? Só sinalizando aí para vocês. Alguém, por favor, aí leia o artigo 55 caput. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contados da publicação da relação de credores e de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Então, duas observações que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras. É o seguinte, percebam que o legislador colocou aqui qualquer. Eu tenho aqui, por exemplo, os guerreiros aqui do quinto período FACE e FACA, do quinto período FACA, sexta-feira à noite, 9 horas da noite aqui, né? Nada de Marília Mendonça, nem coleguinhas. Nem Bruno e Marrone, são guerreiros aí, minha gente. Satisfação aí pela audiência, né? Aqui é recuperação judicial na veia. Satisfação. E o do professor é outro nível. Não chega a coleguinhas de pintada, não. As coleguinhas começou foi 8 horas, foi. Eu perdi. Eu tô aqui dando aula desde 7 horas, gente. Tô aqui na luta aqui também, aqui online. Então, gente, rapaz, Simone Simaria. Então, é recuperação judicial na veia aqui, rapaz. O nível é outro. Fazer o quê, né? Então, vamos lá, minha gente. Olha, pode assistir aí com um vinhozinho, pode assistir aula com vinhozinho, não tem problema, não. Vamos lá. Então, gente, olha, quero chamar a atenção duas coisinhas aí do artigo 55. Primeiro, perceba que o legislador ele colocou qualquer credor. Então, aqui, por exemplo, temos 18 assistindo à aula. Então, vamos supor que esses 18 fossem credores, numa assembleia de credores. Então, se tivesse um só, né, suponhamos Herotildes aí, foi apresentado, o Rildo apresentou um plano de recuperação judicial e Herotildes, dos 18 credores, não concordou. Ela foi ovelha lá que, né, discordo. O cidadão aí está me devendo 30 mil reais, só quer me pagar 20. Eu discordo, eu quero receber meus 30. Então, perceba que o legislador aí colocou qualquer credor. Então, basta um, né, não concordar, que o juiz, e aí eu já vou adentrar no parágrafo, no artigo 56, se qualquer dos credores oferecer objeção, o juiz vai ter que convocar uma assembleia de credores. E voltando lá para o 55, percebam que o prazo para objeção é de 30 dias. Então, por exemplo, vamos fazer uma pergunta hipotética aqui. Vamos supor que eu perguntasse na prova, né? De acordo com a Lei de Recuperação Judicial, após a publicação do edital, os credores terão 15 dias para manifestar objeção. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Então, quem confundir com o prazo de habilitação dos credores vai dizer que está certo. Então, o prazo de habilitação é 15 dias, está no artigo 7º, parágrafo 1º. Prazo para manifestar, só concluir, Hildo, né? Então, o prazo para habilitação, 15 dias, conforme o artigo 7º, parágrafo 1º. O prazo para manifestar objeção, você não está concordando com aquele plano, em alguma coisa, de 30 dias. Isso aí está no artigo 55, caput. Pode falar, Hildo. Professor, quando ele fala qualquer credor, é qualquer credor que esteja dentro da Assembleia Constituída, não é isso? Sim, isso mesmo. Porque aqui a gente pode se identificar que, por exemplo, tem a Assembleia Constituída, mas qualquer credor que faltou, que não está incluso na Assembleia, pode a qualquer momento reclamar sobre o plano de recuperação também. Qualquer credor de fora da Assembleia. É dentro da Assembleia Constituída. Não, né? mas isso aqui é nos autos, isso aqui é nos autos, Hildo, porque no artigo 56, se você observar, havendo objeção
Aqui ele diz aí no artigo 56, havendo Havendo objeção de qualquer objeção, credor, prossiga. Pode prosseguir, Hilton. havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral dos Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Então, percebeu? Isso aqui é nos autos, entendeu? Entendi. Isso aqui é qualquer credor. E aqui, inclusive, não necessariamente aquele que retardatário ou não, entendeu? Qualquer credor se manifestou nos autos e não está concordando. E aí o juiz, o que é que ele vai fazer? Por isso que eu falei que em alguns momentos aqui na ação de recuperação judicial, o juiz vai ser um regente. Ele não vai tomar decisões, ele vai regir a lei. Então, o que é que o juiz tem que fazer aqui? Teve um cidadão lá que não está concordando. Ele vai ter que convocar, no intervalo, como diz aí o parágrafo 1º de 56, de 150 dias, ou seja, em até 5 meses, ele vai ter que marcar uma data aí para convocar essa Assembleia para deliberar sobre o plano da recuperação judicial. E mais, no parágrafo 2º do artigo 56, tem a informação dizendo o seguinte, olha, ele pode aproveitar que está a Assembleia reunida e, de repente, formar o comitê de credores. Ok? Então, aproveitando, né? Está todo mundo aqui, não estamos fazendo nada, vamos voltar aqui, vamos eleger o comitê de credores. Professor, Ok? Oi, pode falar. a internet aqui travou, eu perdi um pouco da sua explicação. Mas a minha dúvida, acho que o senhor acabou esclarecendo nesse momento. O devedor remanescente, o credor remanescente, né, o cara já está entrando lá, o processo está rolando há um ano, e ele tem uma objeção. Sim. Isso acontece também para ele já, porque a lei fala que é para qualquer credor. Então, aí perceba, Lucas, qualquer credor ele pode se manifestar no processo. Lembrem-se lá que no artigo 10, parágrafo 1º, o credor retardatário, ele não tem direito a voto, né? Então, ele não tem direito a voto. O máximo que ele pode se manifestar lá como crédito retardatário é pedir uma cláusula de reserva, né? De valores, mas ele não tem direito a voto. Tem duas situações, inclusive é a pergunta que eu vou lançar hoje, né, como nossa atividade. Tem duas situações em que ele não terá direito a voto. Então, ele pode fazer objeção, mas não terá direito a voto. A objeção é manifestação nos autos. Ok? Tranquilo? Mas a minha dúvida é, ele fazendo essa objeção, o juiz ele vai convocar essa Assembleia Geral? Ou não? Simplesmente ele, por estar fora do prazo, ser remanescente, ele não vai entrar? Bem, o legislador colocou qualquer credor, né? Aos momentos que ele quis relativizar ou classificar, tanto é que no artigo 41, ele classifica, né? Quem tiver aí, né, para a gente reforçar o questionamento aí do Lucas, no artigo 41, o legislador ele classificou, qualificou os credores. Ele colocou lá, artigo 41, inciso 1. Aí vou resumir. Inciso 1, temos os credores trabalhistas. No inciso 2, temos os credores de garantia real, aqueles contrato, título executivo, etc. O inciso 3, credores quirografares de algum contrato informal, alguma coisa assim, algum negócio jurídico informal. E o inciso 4, credores de microempresas e empresa de pequeno porte. Ele não quis, aqui no 56, qualificar. Se ele quisesse qualificar o tipo de credor, retardatário, vários momentos aqui ele qualifica o credor. Então, no meu julgo aqui, se ele colocar qualquer credor, é qualquer mesmo. Vários momentos aqui ele qualificou, entendeu, Lucas? Até porque aqui está se falando de uma situação processual, né? Então, e aqui ele colocou qualquer credor, só que quem vai votar é a Assembleia. Então, a obrigação do juiz, tem um fim do ego aqui que não está concordando. A obrigação do Porque, juiz na é convocar verdade, a Assembleia para votar. ele vai seguir a Assembleia, não vai seguir o credor de fora, porque ele não tem direito a voto, né? Isso, exatamente. Exatamente, Rildo. Obrigado aí pela contribuição. Jéssica está sofrendo aí, né? Eu vou dar um conselho à Neto, a Jéssica, que eu vou estender a todos os demais aí, dar uma consultoria jurídica gratuita aí aos demais colegas. Algumas empresas,
acho que a maioria delas, estão colocando uma notificação cínica ao meu julgo, né? A Viva é uma delas, eu até fiz print, porque eu vou tomar minhas providências legais depois da quarentena. Coloca um comunicado que, em razão da quarentena, eles estão diminuindo a emissão de dados, né? Só que se você vai diminuir a emissão de dados, logo que é justificativo, é entendível, porque a demanda aumentou, todo mundo está em casa, está todo mundo assistindo lives, todo mundo assistindo internet, videoaulas, alguns acessando www.x alguma coisa, o pessoal está acessando milhares de coisas, né? Então, a internet está sobrecarregada. Agora, não justifica eles terem diminuído a emissão de dados e não terem dado uma compensação, porque os valores estão vindo os mesmos. Teve até, sobre uma aluna me falou na turma anterior, de recuperação judicial, de que ela teve aumento nesse período de quarentena. Então, abusos estão sendo cometidos. Então, se vocês receberam alguma notificação nesse sentido, façam um print, que a empresa ela pode até, em face, tem justificativa de fazer a adequação ao momento, mas ela tem que dar uma contrapartida, né? Então, não é justificável não que essas empresas aí de provedoras de internet estão fazendo não, ok? Registre a devida reclamação, viu, Jéssica? Foi Jéssica? Não, foi Jéssica que falou. Ok, minha gente. Prosseguindo, tranquilo até aí em relação ao prazo de habilitação e ao prazo de objeção? Ficou tranquilo? Dá um ok aí, se todo mundo entendeu? Ok. Beleza. E aí, reforçando aí o questionamento de Lucas, o qualquer credor, o legislador, ele não classificou o tipo de credor como ele faz reiteradas vezes aqui ao longo da legislação. Então, como aqui a manifestação é nos autos, qualquer credor pode se manifestar. Aí o juiz vai convocar a assembleia, ele vai seguir, como o Rildo reforçou aí, ele vai seguir a decisão da assembleia. É isso aí que ele vai seguir. Ok? Ok, ele convocou a assembleia. E se houver objeção, o que ele vai fazer? Ele vai convocar a assembleia, e se essa assembleia for rejeitada, o que acontece? Lá no artigo 56, parágrafo 4º, até no finalzinho da aula da semana passada eu falei sobre isso, tem o seguinte, né? Artigo 56, parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor, né? É a chamada convolução, né? Vai acontecer a convolução, vai mudar o rito jurídico de recuperação judicial para falência. Só que, na própria lei, lá no artigo 58, parágrafo 1º, temos a seguinte informação: o juiz poderá, e aqui percebam que o verbo mudou, de deverá, me desculpem, o verbo mudou de poderá para deverá. O juiz poderá, né, conceder a recuperação judicial em base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa, e ele coloca aí a qualificação, os tipos, né, de credores. Aqui é o Instituto, eu até falei no finalzinho da aula passada, vou até digitar aqui no bate-papo, um instituto chamado Crandall. Ô, professor, Oi. a Pode digitar pessoa, para Rio. o devedor, ele já pode ir direto para a falência ou é obrigatoriamente tem que passar pela recuperação judicial? Não, é aquela questão que eu falei para vocês, voltando lá para o artigo 6º, salvo engano, parágrafo 8º, né? A questão do juiz prevento, né? Que eu falei do efeito da distribuição. Se a recuperação judicial ela foi deferida, o juiz se torna prevento. Então, qualquer ação executória, ação de cobrança vai ser comunicada ao juiz da recuperação judicial, ok? E aí vai seguir uma ação de danos morais contra a OI, por exemplo. Ela vai seguir o rito no fórum competente, no consumerista. Ok.
o juiz quantificou, né, a quantia líquida foi mensurada num valor específico, aí aquela decisão ela vai ser remetida ao juiz da recuperação judicial como título executivo. E aí aquele título executivo, aquela decisão de uma ação de direito do consumidor, por exemplo, vai ser reportada ao juiz da recuperação judicial para se adequar lá como na cláusula de reserva, né, no plano de recuperação, para pagar. É o artigo 58, parágrafo 1º, Jocilene, esse Crandall. É justamente esse momento em que o juiz, né, é uma pegadinha do malandro, do legislador. Para mim, até uma prova que o legislador ele fumou maconha. Porque ele diz no 56, parágrafo 4º, que se a votação, se a Assembleia não aprovar, vai ser rejeitado. Aí no artigo 58 ele diz, mas olha, tem uma situação aqui. Se houver uma peculiaridade dos votantes, eu vou poder compulsoriamente aprovar. Como assim, professor? Olha, vamos simular. Eu falei até rapidamente isso na aula passada, mas eu vou reforçar aqui. Vocês podem se deparar com isso na prova discursiva, lá na OAB. Aqui temos 18 guerreiros e guerreiras aqui assistindo a aula, nessa sexta-feira. Vamos imaginar que nós fizéssemos uma votação, né? Todos vocês fossem credores, fosse feita uma votação. Então, se, por exemplo, 15 votantes aprovassem um plano de recuperação de Rosa, né? Rosa Fontes apresentou um plano de recuperação judicial. 15 rejeitaram, né? Justamente o contrário. Ela tem 18 votantes, 15 rejeitaram o plano de recuperação apresentado por Rosa. Ok. Só que, o que é que o juiz ele vai considerar? 18 votantes, né? 15, né, rejeitaram. Se o magistrado verificar que dos 3 votantes aí, que foram votos vencidos, desses 3 votantes, esses 3 respondem por mais de 50% do valor, né, suponhamos lá na recuperação judicial da Norcom era 86 milhões. Suponhamos que esses 3 votantes respondem por 50 milhões. Então, ele verifica, olha, esses 3 que foram votos vencidos, eles respondem por mais de 50% do valor da dívida. E são créditos trabalhistas. Então, tem 2 critérios aí que atendem, que qualificam, né, o voto, né, dá um peso maior ao voto. Então, em face disso, o magistrado ele poderá, de forma compulsória, acabar aprovando aí a recuperação judicial. Entenderam? Sim. É uma situação excepcional, né? E aí até a gente entra naquela questão que a gente falou até das exigências do artigo 51, do juiz ser garantista ou legalista. Vai depender da cabeça dele. Entendeu? Vai depender do dia que ele está, se ele está num bom dia ou não. Ok? Fiquem muito atentos o cara aí. com as cuecas viradas. Pois é. Então, fiquem atentos aí a essa questão. Outro ponto aqui de repercussão jurídica é a questão da novação, né? O artigo 59 caput, né? O artigo 59 caput, ele fala que uma vez aprovado o plano de recuperação, quer seja no rito normal, quer seja por Crandall, ou seja, de forma compulsória, se, por exemplo, um dos credores, a dívida dele já tiver prescrita, o fato essa dívida ter sido aprovada lá no plano de recuperação judicial, haverá uma novação. Todo mundo lembra o que é uma novação, né? Estamos aprendendo sobre isso. Novação é uma renegociação. É quando você liga lá para a moça da Avon, você está devendo, comprou perfume, charisma, dividiu em 13 parcelas, e você diz para ela, olha, está tendo a quarentena, eu comprei o perfume Topázio, charisma, estou lhe devendo. Não estou nem usando, estou dentro de casa. Não estou usando, aí você negocia lá. Então, aquela dívida é uma renegociação a uma nova situação jurídica. É isso aí, inovação. Que, na prática, é o mesmo significado de convolução. A questão, quando a gente fala em convolução aqui, e várias vezes o legislador aqui da recuperação judicial ele vai usar esse termo,
ele está falando normalmente de uma mudança do rito processual. Ele está se referindo não apenas à novação. Porque, às vezes, você pode ter, numa ação de cobrança, uma novação, mas o rito permanece o mesmo. Só que quando a gente fala de convolução, além de ter uma novação, uma renovação da situação jurídica, tem uma mudança do rito processual. Entendeu? Ficou claro isso aí para todo mundo? A convolução, ela muda o rito da recuperação judicial para a falência. Exatamente, Né? Aí nós temos uma convolução. A convolução. E na inovação, na verdade, é o mesmo processo, só que é um acordo do mesmo processo. Exatamente, Rildo. Fiquei até emocionado, desceu até uma lágrima aqui. Nem tanto, mestre, nem tanto. Muito bem. Uma palminhas aí para Rildo que ele merece. Excelente colocação. Obrigado. Gente, olha, então outra coisa. Sim, e qual o recurso aí? Vamos supor que vocês não concordem, né? O plano foi aprovado, Herotildes lá e Rildo não concordam, né? O plano foi aprovado, mas eles não concordam, porque eles tinham um valor 10 mil para receber e o cara sinalizou lá, porque é ele que tem as cartas na manga, é ele que vai dizer como pode pagar, ele está dizendo que eles têm que receber para 10 mil, deve 10 e só vai receber 7. Qual o recurso cabível aí, minha gente? É apelação, professor? Todo mundo acompanha aí o relator. Alguém leia o artigo 59, parágrafo 2º, para ajudar nosso amigo Lucas aí, por favor. 59, artigo 59, parágrafo 2º. Segundo. Contra a decisão de que considera... Contra a decisão de conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por algum credor e pelo Ministério Público. Muito bem. A Rosa aí informou também agravo, né? Muito bem. Gente, e por que o Ministério Público entrou aí na história? Questão de interesse público. Muito bem, Lucas. Uma salva de palmas aí para você. Muito bem. Exatamente, gente. E olha, gravem isso aí em questão de recursos. Eu trabalhei em parceria durante um tempo aí com uma advogada e ela de forma era réu confessa e dizia, Sandro, eu sou muito fraca em relação a recursos. Então fiquem muito atentos aos recursos, porque já vi colegas perderem processos porque impetraram ou recurso fora do prazo ou entraram com recurso errado. E aí entraram com recurso errado no tempestivamente, no tempo certo, mas o recurso era errado e quando se deu conta, já tinha acabado o prazo. E aí arrebentou com o cliente. Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Rosa, acho que foi o Lucas aí que respondeu. O Ministério Público vai entrar nesse caso. Vamos supor o seguinte, que o plano tenha sido rejeitado, né? Que o plano tenha sido rejeitado. Aí o Ministério Público lá verifica que é interessante que a empresa continue funcionando, né? Em nome daqueles princípios do artigo 47, né? Do princípio da preservação da empresa, da função social da empresa, do estímulo à economia, né? Então, o Ministério Público pode entender porque se o plano for rejeitado, o juiz de ofício ele vai ter que decretar falência. E como eu falei, acho que rapidamente falei na aula passada, vou citar um exemplo, que também já falei isso, mas vou reforçar. Do meu padrasto. Meu padrasto entrou com ação trabalhista contra o Colégio Alfenísia Freire, que mudou de dono, né? Mudou de dono. E o novo dono, quando foi executado a dívida trabalhista, ele não tinha nada no nome dele. O cara vive de fotossíntese. Então, às vezes, você entrar na fase executória de falência é pior, porque vai entrar na fase compulsória de rastreamento de bem, mas às vezes o ativo e o passivo não é suficiente. Quando eu falo ativo e passivo, eu estou falando o seguinte, minha gente, em termos econômicos. Ativo é o que a empresa recebe, né? E o que ela gera, e o passivo são os bens, né? Então, ativo é o dinheiro que ela está gerando, e o passivo são os bens. Então, você nem tem dinheiro a receber, nem tem patrimônio suficiente para liquidar a dívida.
Então, às vezes acontece isso. Aí você, como advogado, entra com o processo, pede a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, processualmente você solicita para que os bens dos sócios sejam atingidos, uma vez que os bens da empresa não são suficientes, e às vezes, quando chega no sócio, os sócios não tem nada no nome da criatura. Então, enquanto a empresa estiver funcionando, a empresa pode ser executada, pode ser bloqueado um valor da conta bancária da empresa que está funcionando, mas se ela entre falência, as portas são fechadas, e aí, às vezes, ela fica, o processamento, a execução é ineficaz. Por isso que o Ministério Público, por interesse público, como bem falou o Lucas aí, ela pode interferir. Ficou claro aí, Rosa? Ok, professor, obrigada. De nada. Então, e outro efeito jurídico aí, desse plano de recuperação, está no artigo 59, parágrafo 1º. Né? Lucas, leia aí para nós, por favor, se possível. Artigo 59, parágrafo 1º. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do artigo 1584, inciso 3º do caput da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil. Pronto, minha gente. O que eu quero que vocês memorizem disso aí é que o aprovo, né, a aprovação e a decisão concessiva do início da recuperação judicial vai formar aí para todos os credores um título executivo, né? É como se fosse um cheque aí a receber, né, referendado aí pelo Poder Judiciário. Ok? Ficou claro aí para todos? Professor, mas essa lei não já está ultrapassada, já que o Código Civil há um novo? O Código de Processo Civil? Mas essa lei é de 2005. Ah, do processo civil que é de 2015, né? Porque essa aqui está falando Sim. que é de 73. Não, aí vai nos termos do novo Código de Processo Civil. Mas, de qualquer sorte, permanece aí o entendimento que é título executivo. Ok? Ok. Ok, minha gente. Tranquilo até aí? Beleza. Beleza. Aí eu falei os efeitos do plano de recuperação judicial. Então, aí, a partir dessa decisão concessiva, temos o início, propriamente dito aí, da recuperação judicial. Para seguirmos adiante, eu vou chamar a atenção em relação à Assembleia Geral apenas de alguns pontos que eu acho importante vocês saberem. Primeiro, né, a classificação, que eu já falei lá, a classificação, a eventual qualificação dos tipos de credores, está lá no artigo 41. No material em PDF, que já está disponível lá no Google Sala de Aula, já disponibilizei o material para vocês, depois vocês dão uma olhada. É interessante vocês verificarem algumas disposições sobre os credores, mas eu quero chamar a atenção do seguinte, convidá-los a dar uma olhada lá no artigo 37, parágrafo 3º. Se alguém puder ler aí para nós, por favor. Algumas peculiaridades aí da Assembleia Geral. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista em presença, que será encerrada no momento da instalação. Então, antes de começar, para ele participar, ter o direito a participar, ele vai ter que assinar lá, né, presencialmente, para evitar justamente fraudes. Esse é o primeiro ponto. A Assembleia sempre será convocada por edital. Vocês viram lá naquela situação que o magistrado, se tiver uma objeção, se não tiver nenhuma objeção, ele de pronto já aprova, mas se tiver objeção, ele vai convocar a Assembleia Geral. Vocês viram aí que vai ter um intervalo de até 150 dias. Outro ponto que eu quero destacar em relação ao rito processual, que a Assembleia vai ter suma importância, é em relação ao artigo 38, caput. Alguém lê aí, por favor. O voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei.
Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, aquilo que eu falei há pouco, né? Quando for o juiz mensurar para o juiz que vai, por exemplo, decidir pelo Crandall, ele vai verificar, por exemplo, ó, temos 18 credores. Lucas sozinho, isso às vezes pode acontecer, né? Responde por mais de 50% da dívida, né? É o maior credor. Então, aí o voto dele vai ser proporcional, entendeu? São situações aí específicas. E aí uma pergunta que também um ponto interessante, que é o que vocês podem se deparar nas provas aí da OAB e dos concursos da vida. Pergunto para vocês, antes de dizer onde é que está a fundamentação. Pode participar da Assembleia Geral um credor que não tem direito a voto, como, por exemplo, o credor retardatário? O que é que vocês acham? Se o retardatário pode participar da Assembleia? Sim. Ele pode participar, mas tem direito a voto, né? Sim, perfeito. Mas você entende que ele pode participar? Pode. Ok, perfeito. Professor, Foi. eu não sei se, eu não concordo muito com isso, não. Por ser uma reunião muito técnica, eu não sei se, apesar que supostamente vivemos num país democrático, não sei se o cara retardatário poderia participar dessas assembleias, não. Até pela questão da lista de presença, tem que ter 24 horas para apresentar um representante oficial, enfim. Olha, antes de eu reforçar... Mas aí pode só falar, Rildo, reforçando pode um pouquinho. falar. Claro. Mas aí eu digo uma coisa, se ele pode se pronunciar nos autos como retardatário, por que ele não poderia participar da Assembleia, sabendo mesmo que não teria condições de voto? Então, alguém leia aí o artigo 43, caput, por favor. Os sócios do devedor, Certo, pode ler. os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas, as que tenham sócio ou acionistas com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social. Poderão participar da Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quanto de instalação e de deliberação. Então, aí é o seguinte, olha, eu sou credor, mas o cara só está me devendo um big, né? 10% do montante da dívida. Então, e aí antes de eu reforçar aí a leitura de Rildo, fiquem atentos que temos duas situações em que o credor não terá direito a voto. A primeira é o artigo 10, parágrafo 1º, que é o que o último artigo, esse último artigo que Hildon leu foi o artigo 43. Essa informação aí que não terão direito a voto está nas duas últimas linhas. Artigo 43. No PDF, minha gente, fiquem tranquilos que está lá discriminado esses artigos aí que eu estou falando. Já está lá no Google Sala de Aula, todos esses artigos. Ok? Já está lá, já disponibilizei, já fiz o download lá para vocês. Ok? Então, no artigo 43, caput, temos essa informação, né, que o credor sem direito a voto, ele pode participar. E é como o Rildo colocou, se ele pode se manifestar a objeção, ele pode participar. Agora, participação é uma coisa, votação é outra. Na verdade, ele vai ser um voyeur, vai estar lá vendo as coisas acontecerem. Né? Não tenho nada para fazer. Vai ficar babando. Você está vendo lá segurando vela. Lembrem aí quando vocês ficavam segurando vela do irmão ou da irmã mais nova. Ele está segurando vela, vendo as coisas acontecerem. Né? Ou como teve uma aluna na turma anterior de recuperação judicial, que ela disse o seguinte, muito perspicaz, por sinal, ela disse, não, professor, mas mesmo que eu não tenha direito a voto, eu posso fazer um inferninho. Tornar um inferno, plantar a semente do mal, influenciar os votantes. Isso é uma coisa que você pode... você pode fazer isso, de fato, né? Então, gente, olha, são duas situações em que
o credor não terá direito a voto. A primeira é o credor retardatário, não confundam, não botem na prova credor retardado, né? É credor retardatário, pois é, que perdeu o prazo, né? Então, credor retardatário está no artigo 10, parágrafo 1º. E o outro tipo de credor está lá no artigo 45, parágrafo 3º. Vou pedir que alguém leia aí. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação do quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Gente, ou seja, minha gente, o cidadão só tem um big para receber, entendeu? Então, o valor que ele tem para receber não influencia praticamente nada lá o plano de recuperação. Ele é um voyeur, vai estar ali para ver ou fazer um inferninho, seja lá o que for, entendeu? Eu entendo também, não está na legislação, mas eu entendo aí também que ele é permitido a ele participar justamente pelo critério, né? Se alguém discordar, tudo bem, né? Porque na legislação não está isso, é entendimento nosso, né? Quem concordar ou discordar pode falar e se manifestar. Em nome da transparência, entendeu? Eu acredito que a participação dele está mais aí para assegurar a transparência. Vocês concordam, não discordam? Concordo. Quem foi Até que mesmo buzinou porque aí? direto ou indiretamente. Eu não ouvi, Hildo. Direto ou Eu, indiretamente? Porque... eu concordo, porque até mesmo direto ou indiretamente ele está envolvido, né? Sim. Mesmo que ele seja retardatário. Sim, sim. Muito bem, minha gente. Olha, esses são os principais pontos aí. Então, fiquem atentos também, um ponto interessante aqui no finalzinho do artigo 43, não sei se vocês prestaram atenção nisso, que ele diz o seguinte, olha, além de não votar, né, além de não votar o credor que não tem direito a voto, ele não vai ser considerado para efeito de quórum relativo ou absoluto. Está claro para todo mundo aí, isso aí, o que é o quórum relativo, o que é o quórum absoluto? Para mim está tranquilo. Tranquilo aí para todos? Rildo deu um ok, Lucas ok? Então, assim, ele é um Zé Ninguém, ele está lá, quando eu jogava futebol, que o time são 11 jogadores e o professor de educação física botava 12 porque eu não contava. Eu jogava tão mal que eu era o 12º jogador. Não pode deixar Anderson aí que ele não conta não. Era o último, né? era o último das cadeiras, né? Não, nem no último, eu jogava e não contava. Isso é fato. Na minha biografia não autorizada deve sair isso aí futuramente aí. Eu era o 12º jogador. O problema é que, às vezes, em que eu fiz gol, né? Que durante um ano, por exemplo, na 8ª série, eu fiz 3 gols, 2 contras e um certo de uma bola que bateu na minha perna. E aí ficou a briga. Mas o senhor pediu a música no Fantástico? Meu futuro, definitivamente não tinha futuro no futebol. Então, gente, olha, eu também chamei a atenção um ponto interessante que é falado na Assembleia, nessa questão da votação. E Fábio Lua Coelho chama a atenção. E até ele fala sobre isso quando explica a situação do Crandall, né? O que seria, eu acredito que eu não comentei isso com vocês, eu comentei com a outra turma do 4º período. Qual a diferença de apoiar uma votação e aprovar, né, uma votação? Qual a diferença entre eu apoiar e aprovar alguma coisa? Essa é uma pergunta, é? É uma pergunta. Bom, na questão do apoio, você incentiva, né? Acaba incentivando os que têm poderes para eleger, tem poder de voto, para poder estar influenciando, né, na decisão. E a gente vê muito isso aí nos legados políticos. Vimos aí com o nosso presidente, com o Moro e etc. Abriu a vaga, inclusive, viu, minha gente? Quem tiver interesse.
Fala, Andréia. Não, ele já tem já o nome já. Quem ia falar aí era a Rosa, Andréia. Não. Então, gente, é mais ou menos isso aí o que o Lucas falou. Então, um exemplo que vai justificar, inclusive, lá a questão do Crandall. Vamos naquele universo lá de votantes, né? Temos 15, a Assembleia 15 votantes. 10 rejeitaram e 5 respondem, né? 5 são credores trabalhistas, né? E respondem aí com mais de 50%. Então, 15 os 10 aprovaram, né, a rejeição. Os 15 não tiveram apoio. Então, não aprovaram, né? Eles tiveram a intenção, mas não tiveram apoio. A aprovação vai ter o efeito jurídico. E aí é que teremos o Crandall, né? Então, o juiz ele vai considerar o apoio que aquele plano de recuperação vai ter, assim que Fábio Lua coloca, o juiz vai considerar o apoio ao plano e a aprovação, entendeu? Então, vocês, quando estiverem na posição do juiz, vocês vão ter que diferenciar isso. Vocês vão ter que julgar o apoio e a aprovação. Esses que apoiaram porque eles apoiaram esse plano de recuperação, porque eles respondem por mais de 50% da dívida. Então, aí o juiz vai sopesar aí. Deu uma clareada a diferença de apoiar uma situação e aprovar uma situação. Repita aí, por favor. Então, por exemplo, numa situação de um plano, o devedor apresentou um plano de recuperação judicial. Então, de um universo, aqui atualmente temos 17, né, participantes, 17 votantes. Então, o juiz verifica que 10 aprovaram, por maioria, voto de 10 a 7. 10 aprovaram o plano de recuperação. 7, 10 rejeitaram e 7 aprovaram. Né? Deixa eu voltar. 10 rejeitaram e 10 apoiaram aquele plano. Então, 10 rejeitaram, por maioria, o voto ficou 10 a 7. 10 rejeição, 7 apoiaram. E aí o juiz ele vai votar. Peraí, esses apoiaram, mas não tiveram quórum, né, maioria de votos, não conseguiram aprovar. Entendeu? Então ele vai considerar esses que estão apoiando, no entanto, esse plano de recuperação judicial que foi aprovado, né? Então, às vezes, o candidato tem um apoio, mas não tem voto suficiente para ganhar a eleição. Então, ele verificar, esse aqui teve um apoio no seu plano de recuperação, ok. Mas esses aqui, eles respondem pela maioria do crédito. Então, aí é isso que vai legitimar, vai estar legitimidade. A aprovação, ela dá legitimidade. Então, pelo Crandall, ao considerar que aqueles que apoiaram respondem pela maioria, é que o juiz vai referendar aí para aprovar o entendimento deles, o apoio deles. Então, é isso que na prática vai diferenciar apoio de aprovação. Diz o que tem. Apoio, mas eu não tenho peso. Aqueles partidos federais. Oi, Rosa, não entendi. Oi, falou comigo? não, não, professor. Tem áudio ligado aí. Tem áudio ligado. Olha o fantasma, olha o fantasma. Senão eu fico pensando que estou ouvindo vozes. Gente, olha, 1 minuto para as 10. Finalizamos essas partes, peculiaridades aí, as peculiaridades da Assembleia Geral. E dê uma olhada nos outros artigos aí, do Crandall, várias coisas que eu já falei, de alguns momentos da recuperação judicial do cumprimento, várias coisas eu já falei. Então, dê uma olhada no artigo, ok? Como o Rildo questionou, os artigos que serão explorados serão exatamente esses aqui que eu estou colocando. Então, incisos, tudo aquilo que eu estou sinalizando. Eu não vou cobrar nenhuma linha, nenhum inciso que eu não mencionei, ok? Dito isso, minha gente, encerro a nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, está aberto aí. Tá tranquilo, professor. Então, olha, vou lançar agora. Olhem lá o PDF. Quem não baixou o PDF, dê uma olhadinha lá. E eu vou montar no áudio aí. Vou pedir aos colegas que
que façam, reportem para mim a votação, se concordam ou não, que nossa prova ficar no dia 15 de maio, ok, minha gente? Fico no aguardo aí da deliberação de vocês. Se vocês quiserem fazer dia 6, como eu disse, para mim é indiferente, só estou pensando melhor aí para vocês, ok? Beleza, professor. Fiquem com Deus, bom final de semana e Eu até também. semana que vem, ok? Até logo. Um abraço, minha gente. Tchau. Abraço. Abraço, tchau.